gente, tudo bem? Eu quero que vocês abram o livro de história na página 66. Bom, só para lembrar, quando os portugueses chegaram ao Brasil, foi em 1500. Lembram disso, né? Agora a gente vai começar essa unidade falando 1554. E tudo o que a gente já estudou, a exploração do pau-brasil, a cana-de-açúcar, o cacau, tudo isso que a gente falou era feito no litoral, na parte que era próxima às praias, tá bom? Agora, já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Em 25 de janeiro de 1554, um grupo de jesuítas formou um colégio no Planalto de Piratininga. Também já falamos sobre isso. Entre esses jesuítas estavam José de Anchieta e Manuel da Nóbrega. Casas de taipa, que é uma técnica de construção que utiliza barro, varas, bambus, paus, etc., foram sendo construídas em torno do Colégio dos Jesuítas, dando origem ao povoado de São Paulo de Piratininga, ou seja, a nossa cidade, né? É o pátio do colégio. Lembram que a gente já falou sobre isso? Desse povoado, que muito mais tarde viria a ser a cidade de São Paulo, partiram muitas expedições para explorar o sertão, procurar metais preciosos e escravizar indígenas, causando a morte de milhares deles. Essas expedições chamavam-se bandeiras e os homens envolvidos nelas ficaram conhecidos como bandeirantes. Os bandeirantes, são ancestrais de muitos paulistas. Andavam longos períodos pelo sertão em busca de riquezas para si e suas famílias. Também eram contratados para recuperar escravizados fugitivos. Então, quando eles falam do sertão, é que vão se afastando do litoral, se afastando da praia, tá bom? Bom, a gente tem esse mapinha aqui. Eu quero que vocês vejam, observem o nome do mapa, Brasil, Expedições ao Sertão, dos séculos 16 ao 18, que isso é entre 1500 e pouco até 1700 e pouco. Olha, o mapa, vejam a legenda, que eu falo que a gente sempre tem que ver a legenda, né? O que significa cada coisa no mapa. Então tem as setinhas meio cor-de-rosinhas, são as capturas dos indígenas, que são as expedições. As roxinhas, mineração, a lilás, sertanismo de contrato, são todas essas expedições. Essas que têm uma cruzinha são missões, onde os indígenas eram vilas de indígenas, onde eles eram ensinados pelos jesuítas. Os traços são a divisão política do nosso país como é hoje, né, dos estados. E os números são números de cada bandeirante, que eram os que iam nas expedições. Domingos Jorge Velho é 1, 2 Fernão Dias e Borba Gato, 3 Bartolomeu Bueno, 4 Raposo Tavares, 5 Raposo Tavares e Fernão Dias. Não sei se alguns desses nomes são familiares para vocês. A gente tem estradas com os nomes de Raposo Tavares, Fernão Dias, no bairro de Santo Amaro, que é um pouco longe daqui, tem uma estátua gigante desse Borba Gato. Qualquer dia vocês podem dar uma volta por lá, de carro, para vocês verem essa estátua gigante. Muito bem. As expedições partiam em várias direções. Ao sul, a oeste, a região das Minas, chegando à bacia amazônica. Elas ajudaram a expandir os limites do território brasileiro, pois exploraram áreas desconhecidas, onde foram fundados povoados e vilas. Foi por meio dessas expedições que o ouro e outros metais preciosos foram descobertos. O governo também organizava expedições chamadas entradas, que aproveitavam as trilhas indígenas
para adentrar o sertão, porque os indígenas já conheciam esses lugares, né? Bom, tem um exercíciozinho na página 67 que fala assim: observe o mapa da página 66 e complete o quadro. Aqui, voltando para o mapa para vocês observarem. O maior número de expedições, se vocês vão olhar bem, saía de São Paulo. Tem vários numerinhos aí, ó, saindo de São Paulo, estão vendo? A expedição que percorreu o caminho mais longo de todos, olhem as setinhas cor-de-rosa e as roxinhas, estão vendo qual é a setinha mais longa? Foi uma expedição de Raposo Tavares. Como é que eu sei que era de Raposo Tavares? Porque é o número 4, tá vendo na legenda? Qual a relação entre as rotas das expedições de captura de indígenas e a localização das missões? As missões são essas que tem a cruzinha, que é onde os indígenas eles ficavam concentrados lá. Então, porque as expedições de captura se dirigiam principalmente para essas missões, porque lá sabia que ia encontrar muitos indígenas que seriam escravizados, tá bom? Bom, agora essa gravura, olhem bem, vejam bem, tem 4 perguntas sobre ela bem importantes. Aqui está escrito para vocês escreverem no caderno, não precisa. Pode ser aqui mesmo, que são respostas curtinhas. Vejam bem, o que a gente pode ver nessa gravura? Reparem bem. Olha, vocês percebem que tem umas pessoas que estão sem roupa, outras com roupa. As pessoas sem roupa são os indígenas. E eles estão sendo atacados. Dá para vocês perceberem isso? Um ataque a um grupo de indígenas. É isso que tem nessa gravura. E quem são os homens que atacam os indígenas? Os bandeirantes. E como os indígenas se defendem? Veja se vocês conseguem ver. Usando arco e flechas. Estão vendo que eram as armas que eles faziam? E qual era a intenção dos ataques aos indígenas? Os bandeirantes queriam fazer o quê? Prendê-los e escravizá-los, né, gente? Era isso que eles queriam. Não é triste essa história? Não esqueçam disso. Estamos na página 68. Como funcionavam essas expedições? Bom, as bandeiras, que eram o nome das expedições, como eu falei, eram formadas por homens brancos, indígenas e mamelucos. Mamelucos eram pessoas que nasceram da união de branco com indígenas. Organizados em filas, esses homens abriam caminho pelo sertão, andando a pé, com um deles à frente, segurando uma bandeira. Levavam baús carregados de armas, redes para dormir, cobertores e provisões. Alimentação, né? Como, por exemplo, pão de farinha de guerra. Essa farinha era feita de mandioca e o pão podia durar meses. A alimentação era complementada com mel, peixe e caça obtidos durante a viagem. Também havia mulheres indígenas nessas expedições. Elas ficavam encarregadas da comida, das cuias, que são um tipo de vasilha, dos potes e da produção de remédios com ervas para curar feridas e mordidas de animais quando necessário. Partindo do rio Tietê, aqui no nosso estado de São Paulo, os bandeirantes percorriam distâncias que chegavam a milhares de quilômetros, seguindo o curso de grandes rios. Foi assim que eles chegaram rumo ao sul, até o atual país chamado Uruguai, um país incrível, e rumo ao norte ao atual estado do Pará. As expedições eram muito arriscadas. A selva era desconhecida pelos bandeirantes e ainda havia fome e o risco de doenças. A marcha podia durar muitos meses ou até anos. Antes de partir, os sertanistas pediam proteção nas igrejas e deixavam suas casas sob o comando das mulheres da família.
Como eu já tinha comentado, um dos objetivos dessas expedições era aprisionar indígenas, na época chamados de negros da terra, para vendê-los como escravos. Uma das táticas que utilizavam era atacar as missões jesuíticas, pois era lá que os indígenas ficaram concentrados, como eu já falei. Então era mais fácil capturá-los. Estavam todos no mesmo lugar. A mão de obra indígena, quer dizer, o trabalho indígena, era utilizado em diversas tarefas. Uma vez escravizado, o índio era submetido a todo tipo de trabalho, nas lavouras, na derrubada das matas, no preparo das roças, nos engenhos, nos moinhos, nas casas, no transporte de mercadorias, equipamentos e alimentos, na construção de casas e edifícios, na caça, na pesca, no combate aos outros povos. Tudo, né, gente? Uma história triste do nosso país. Bom, leia o texto a seguir e responda as questões. Só porque Macário era 1 ano mais novo que seu amigo Antônio, não pôde participar da grande bandeira ao sertão, rumo ao Nordeste, a fim de aprisionar índios e buscar ouro e prata. Mas as ordenações eram claras. A ata quinta 2 determinava que a idade militar começava aos 14 anos da riba. Só então era o homem considerado capaz para lutar a serviço de Sua Majestade. Sua Majestade, que era o rei de Portugal, né? Essa história é atual? Bom, acho que vocês já perceberam que não, né? Como você descobriu um período em que ela se passa? Tem alguma coisa aí nesse textinho que fala que era porque o Macário não pôde participar da grande bandeira ao sertão, né, gente? E atualmente também há atividades permitidas somente a partir de determinada idade, porque o Macário aí do texto não pôde participar porque ele não tinha idade para isso. E hoje em dia, a gente também tem coisas que não dá para fazer por causa da idade, né? A gente não pode trabalhar no Brasil com menos de 16 anos, dirigir, votar, não pode viajar desacompanhado de um adulto responsável, frequentar determinados lugares, né? É assim. Nas vilas paulistas, além de cuidar das tarefas domésticas, as mulheres trabalhavam na lavoura, faziam artesanato e muitas vezes eram responsáveis por decisões cotidianas. Na época, essas atividades garantiam certa autonomia dessas mulheres, né? Elas podiam decidir várias coisas. O que favorecia essa autonomia da mulher nessas localidades é que os homens partiam nas expedições, então elas que ficavam cuidando de tudo, tá bom? Nessas questões 1 e 2 vocês não precisam escrever, tá? A gente só está conversando. No fim da página 69, tropeiros abastecem o interior do Brasil. Essas expedições, realizadas pelos bandeirantes, geraram ao longo do tempo um comércio interno, em razão da necessidade de abastecer as vilas e cidades que nasciam no interior do território, né? Porque foram sendo fundadas novas cidades, novas vilas. Algumas das estradas e rodovias atuais também têm origem nessa época das expedições. No século XVIII, a descoberta do ouro trouxe muitas mudanças para a colônia que o Brasil, que era colônia, que ainda era colônia de Portugal. Só no ano de 1711, 3 novas vilas foram criadas na região das Minas. Vila Rica de Sabará, que existe até hoje, Ribeirão do Carmo, que hoje se chama Mariana, e Vila Rica, que hoje se chama Ouro Preto. São lugares lindos para vocês conhecerem quando puderem, tá bom? Os tropeiros foram responsáveis pelo abastecimento de todo o mercado no interior do Brasil, porque como a gente tinha uma produção voltada para exportação, sempre para mandar para a Europa, e essa ocupação no interior era nova, era recente, a colônia, o Brasil, né,
tinha um abastecimento interno ruim, então dependia de muitos produtos que vinham de fora, porque não havia assentos produtores de alimentos e outros itens de necessidade básica nessas regiões isoladas. Então tinha necessidade de transportar mercadorias por longas distâncias. Então, os tropeiros, viviam de tropear, ou seja, de comprar e vender diferentes tipos de produto. Por isso que eram chamados de tropeiros, de tropear. Esses produtos eram transportados por comboios, que eram um conjunto de várias pessoas, veículos ou animais de carga que se deslocava organizadamente. E comboios de mulas, conhecidas como tropas. Então, tropeiros, tropas, tropear, né? Uma família de palavras aí. Na lista de produtos mais comercializados estavam sal, carne, armas, escravizados, vestimentas, calçados, animais, tabaco e cachaça. Vocês viram que no meio, escravizados, né? Pessoas, seres humanos vendidos, comercializados como se fossem objetos, produtos. Instrumentos de trabalho usados na mineração e nos engenhos também eram comercializados. Em suas viagens, os tropeiros percorriam o interior do Brasil, interligando lugares isolados. Em razão desses trajetos, nasceram os pousos dos tropeiros, em um movimentado comércio, que deram origem a diversas cidades no interior do Brasil. Leia o texto a seguir sobre a importância do trabalho dessas pessoas na época. Sertanejos, guascas, que eram pessoas criadas no campo, e tropeiros estiveram por trás do funcionamento de engenhos de açúcar, do desenvolvimento das atividades mineiras e do abastecimento do interior do Brasil. A circulação interna da colônia, assim como o transporte de produtos e bens, só podia ser feito em lombos de mula. Lombo é nas costas da mula, né? A dívida do sertão em relação ao tropeiro estendeu-se até a chegada do trem, na segunda metade do século XIX. Estamos na página 71. Entre setembro e outubro, os tropeiros partiam das áreas ao sul do Brasil e chegavam a Sorocaba, que é aqui no interior do nosso estado hoje em dia, entre janeiro e março do ano seguinte. Vou mostrar para vocês o mapa para vocês verem a distância. Estão vendo? A região sul e Sorocaba, no atual estado de São Paulo. No século XVIII, a cidade abrigava a mais importante feira de mulas, Sorocaba, que a gente está falando. Ao parar para descansar, os tropeiros descarregavam os animais, acendiam a fogueira e preparavam alimentos como feijão com carne seca, angu de milho e café bem quente. Ainda hoje, pratos semelhantes ou iguais a esses fazem parte da alimentação de muitos brasileiros. Vejam essa gravura. Olha, a gente tem aí uma gravura de um artista Johann Moritz Rugendas, do século XIX. A gente tem as instalações do pouso da tropa representado nessa gravura. O que a gente tem? A gente tem uma instalação simples, né, gente? Construída com toras de madeira, um telhado de palha, né? Reparem que tem uma mulher aí, dobrando umas mantas, parece, né? Os escravizados trabalhando. O que as pessoas representadas por Rugendas estão fazendo? Vocês vejam, os tropeiros estão sentados, conversando ou descansando, né? E os escravizados trabalhando, como sempre. Bom, olha que interessante, vamos falar sobre comida de tropeiro. Quando falamos em comida típica brasileira, em que você pensa? Cada um pode pensar alguma coisa, né? Tradicional feijão, arroz, a carne seca, ou quem sabe o café, a farinha de milho, a mandioca e o torresmo, será? Esses pratos típicos e muito apreciados em todo o Brasil nasceram da cozinha rústica dos tropeiros.
como eles viviam se deslocando, tinham que improvisar e adotar comidas práticas e bem nutritivas, ou seja, que fornecessem calorias e energias suficientes para aguentar toda essa jornada, toda a viagens super longas, né? Então vejam que por meio da comida a gente pode aprender muito sobre a cultura de um povo. Tem uma perguntinha aí. Quais são os pratos típicos da região onde você vive? São Paulo, né? Qual é a ligação entre esses pratos e o passado dessa região? Eu gostaria que vocês fizessem essa pesquisa. Um prato típico só daqui de São Paulo e veja qual é a ligação desse prato com o passado, tem alguma relação ou não. E vocês me contem, que é interessante saber, tá bom? Agora eu quero que vocês vão para a página, vou falar, a página 78. Na página 78 tem uma ficha para vocês completarem sobre essas conversas que a gente teve agora. O que eram as bandeiras, quem participava delas, por que os bandeirantes eram chamados assim, qual era a duração das expedições, quais eram as dificuldades enfrentadas, tá bom? São respostas simples. Talvez aqui vocês tenham um pouco de dificuldade. Por que os bandeirantes eram chamados assim? Por que eles costumavam se organizar em fila, como eu falei, e aquele que ficava à frente ficava segurando uma bandeira. Por isso que eram chamados de bandeirantes, tá bom? Não vai ser difícil para vocês fazerem. Nessa página é só isso, tá? Então, numa próxima aula a gente continua com essa unidade. Um beijo e até o próximo vídeo. Fiquem bem.